e adulta. Não te consegue alcançar e apenas Estamos em Liquiçá, no que hoje é o distrito de Liquiçá, numa pequena localidade denominada Aipelo, onde se situa a prisão de Aipelo, que foi utilizada para albergar os prisioneiros políticos, os deportados políticos do regime de Salazar. Nesta prisão de Aipelo esteve o meu pai quando aqui chegou em 1927, contando-nos com uma certa piada que quando para aqui o trouxeram e disseram o nome desta prisão, ele dizia Aiupelo, fez uma certa graça com a palavra. O pai de Ângela chamava-se Manuel Viegas Carrascalão. A história de Timor-Leste confunde-se com a dinastia Carrascalão, composta por um pai algarvio, uma mãe timorense, 14 filhos e dezenas de netos. O que terá acontecido em 1927 para que Manuel Carrascalão, apenas com 25 anos, tenha sido condenado ao pior dos degredos, a colónia penal de Timor-Leste, o primeiro tarrafal da ditadura militar. Na primeira metade do século XX, milhares de presos políticos como Carrascalão, João Silva e Edmundo Pedro passaram pelos então chamados calabouços do governo civil. Pois é, isto não é nada já igual ao que era no nosso tempo. Pois nada, não é? Era um pátio largo. Pois. E as celas estavam deste lado. Mas... Eram uns gradões grandes que davam para o calabouço, para os calabouços, que eram grandes. 4 ou 5 celas. E tinha... Eram 5 celas, parece. Não, desculpa, mas não eram celas, eram calabouços. Sim, calabouços. Que davam para o pátio, que eram grandes. Tinham umas tarimbas de madeira. Exato, uma tarimba ao fundo. Pois, umas tarimbas de madeira, conforme cada calabouço tinha uma. Não é? Havia calabouços grandes e acho que havia uns mais pequenos. Mas eu estive num calabouço que era grande. Eu vou mostrar agora ali, porque eu já cá estive aqui há tempos, pedi ao oficial de serviço e vim aqui. Agora há tarimbas individuais. Naquele tempo, era uma tarimba única. Vê lá se consegues entrar-se aí. Era uma tarimba única, assim, encostada ali à parede. Não, olha que não. O calabouço onde eu estive era grande, era grande. Era grande, tinha a tarimba ali e tinha aqui uma pia, uma coisa onde a gente fazia as necessidades. Exatamente. Mas olha, não havia nenhuma tão grande. Tem lá para 6 minutos. Era mais pequena. Não. Eu vou te dizer porque é que era assim grande. Mais alta. Sim, mais alta. E o gradão era aqui. O gradão era aqui em frente. Sim. Que dava para o pátio. Exato. Mas ele havia vários calabouços agora. Vários calabouços. Sim, mas eu agora não sou capaz de dizer exatamente qual era aquele onde eu estava. Mas eles no fundo eram todos iguais, faziam esse tamanho. Pois. O pátio do Governo Civil de Lisboa foi, durante a primeira metade do século XX, o principal centro da repressão política de Portugal. Foi neste pátio que Agostinho Lourenço,
o primeiro diretor da PIDE, foi filmado pela primeira vez pela RTP. Estas imagens foram captadas em março de 1960, quando, já reformado, o capitão Lourenço participou numa homenagem ao homem que mais admirou na vida, o comandante Ferreira do Amaral. Agostinho Lourenço aprendeu o ofício de polícia com o coronel Ferreira do Amaral, que conheceu pouco depois do golpe militar de 28 de maio. Em 1926, o capitão Lourenço era apenas um desconhecido instrutor na carreira de tiro Douglas Soares, um castigo por ter apoiado Sidónio Pais. Como opositor do Partido Republicano, Lourenço fez parte do grupo conspirador que preparou o golpe de 28 de maio. Integram, aliás, a coluna triunfante muitos jovens tenentes e capitães que mais tarde irão ocupar lugares decisivos da ditadura militar e da PIDE. Os homens que na manhã de 28 de maio de 1926, impulsionados pela alma atormentada da nação, abandonaram momentaneamente as suas normais ocupações à procura de remédio eficaz para os males da pátria doente, não tinham ambições de poder, não iam guiados pela mira de um prémio vil, nem buscavam a notoriedade obtida à custa de enganadora propaganda. No 28 de maio foi um movimento fundamentalmente de jovens tenentes na altura. O meu pai era um jovem tenente na altura e estava em Beja. E com uma força militar que reuniu, juntou-se ao comandante Passos e Sousa, mais tarde coronel Passos e Sousa, de Elvas, e caminharam para Lisboa, tal como a parte principal desse movimento militar, de 28 de maio, vinha do Norte. O tenente Neves Graça tornar-se-ia em 1956 o segundo diretor da PIDE, substituindo no cargo Agostinho Lourenço. Na parada do golpe militar está também um jovem aspirante da Escola de Guerra, que haveria de ser diretor da PIDE, Homero de Oliveira Matos. Participam ainda alguns que irão depois ser perseguidos, como Henrique Galvão e Humberto Delgado. Eram os rapazes da ditadura. A invulgar união de forças contra o PRP permite que a revolução dos tenentes se faça sem tiros e sem contestação nas ruas. Nos primeiros dias de junho, as forças vitoriosas de Cabeçadas, Carmona e Gomes da Costa acabam com a Polícia de Segurança do Estado, a Polícia Social do anterior governo republicano. Durante 7 meses, o país parece reagir bem à nova ordem ditatorial. Sem polícia política, o regime deixou os opositores à vontade para conspirar e preparar a contra-revolução. Em 16 de dezembro, os jornais já dão conta de umas estranhas movimentações militares. O coronel Ferreira do Amaral, o temido chefe da Polícia de Lisboa, é dos primeiros a perceber que a ditadura tem poucos apoiantes na estrutura policial. Para se precaver, pede a Passos e Sousa, o ministro da Guerra, jovens oficiais de confiança. É desta forma que o capitão Agostinho Lourenço entra para a PSP de Lisboa. Lourenço é imediatamente destacado para comandar a esquadra do antigo matador de Lisboa, em Picoas. O primeiro registro que descobrimos da sua entrada para a PSP é esta curiosa fotografia, datada de 30 de dezembro de 1926, como se fosse um detido. Na mesma pose, é fotografado o tenente José Ernesto Catela, que vem do quartel de infantaria em Beja, para integrar também a PSP de Lisboa. Desde então, Catela será sempre o braço direito de Agostinho Lourenço. Em algumas fotografias da época, vê-se Agostinho Lourenço discreto, sempre na sombra de Ferreira do Amaral.
O pouco que se conhece das ideias do homem que liderou os serviços secretos portugueses durante um quarto século está neste livro, uma homenagem à memória de Ferreira do Amaral, cujo exemplo diz ter seguido como chefe da PIDE. O livro começa com um depoimento de Salazar, afirmando que Ferreira do Amaral criou uma escola de ordem em Portugal. No seu texto, Agostinho Lourenço confirma que foi o ministro Passos e Sousa quem lhe pediu para servir sob o comando de Ferreira do Amaral. Aceitou a tarefa com relutância, mas depois tornou-se fiel discípulo do homem que o ensinou a comandar com mão de ferro uma polícia. Heróis das campanhas da África, o coronel João Maria Ferreira do Amaral foi um dos oficiais condecorados nas trincheiras da Flandres. Por ser considerado um chefe duro e implacável, foi chamado em 1923 ao comando da Polícia de Lisboa, com o objetivo de combater uma temível organização clandestina. Nos anos 20, só o nome causava medo: Legião Vermelha. Grupo que ainda hoje é um mistério. Para uns, tratava-se de uma rede bombista formada por jovens pró-comunistas entusiasmados pela Revolução Soviética. Para outros, a Legião era o braço armado dos sindicatos anarquistas. Eu acho que a Legião Vermelha tinha um conteúdo mais anarquista do que comunista. Não conheço bem, não posso pronunciar, nem quero pronunciar sobre uma matéria que não conheço, nunca estava. Mas eu acho que a influência essencial era anarcossindicalista. O meu pai foi anarcossindicalista. A Legião Vermelha apareceu em 1920, no período das greves violentas do pós-guerra. Os legionários deram-se a conhecer assassinando de forma brutal o juiz Pedro Matos, do recém-criado Tribunal de Defesa Social. A Legião ficou logo com fama de ser uma organização terrorista e sanguinária. Vários ministros do interior, como o coronel Vitorino Henriques Godinho, tentaram resolver o problema chamado Legião Vermelha. O meu pai era ministro do interior e, portanto, tinha a seu cargo os problemas de ordem pública. Não percebia porque é que haviam a andar os bombistas, como se dizia na altura da Legião Vermelha, a pôr bombas aqui e ali e a fazer atentados pessoais. Eu não compreendia. E como não compreendia, realmente nunca considerei isso como realmente outra coisa que não fossem atos de terrorismo sem justificação. Ferreira do Amaral constitui uma brigada especial com o objetivo de dar caça à Legião Vermelha. Os agentes desta brigada conseguem infiltrar-se dentro da organização e prendem o seu misterioso chefe, José Melo Aguiar. A chefia da Legião passa para Joaquim Pereira, um jovem de 20 anos que, como retaliação, prepara uma emboscada à Ferreira do Amaral. Apesar de bastante ferido, Ferreira do Amaral terá conseguido afugentar os legionários, empunhando apenas a bengala que nunca mais deixou de usar. Começa então o mito de Ferreira do Amaral como comandante implacável. Na sequência do atentado, a Brigada Especial da Polícia consegue prender Joaquim Pereira, que tinha a alcunha de Bela Kun, na altura um bolchevique húngaro famoso em toda a Europa. A foto de cadastro de Bela Kun mostra as violentas agressões que sofre na prisão. Para além dos operacionais, a polícia prende também centenas de pessoas que nada têm a ver com a Legião Vermelha, como o jovem tipógrafo Manuel Viegas Carrascalão. Os considerados mais perigosos foram deportados para a Guiné. No barco encontrava-se Gabriel Pedro, o pai de Edmundo. Ele confessou que tinha estado,
que tinha feito várias ações no âmbito da Legião Vermelha, que estava arrependido, porque ele não levava a nada. Na sua nova formação de comunista, portanto, implicava o combate ao terrorismo desse tipo, não é? Mas ele tinha sido uma das fases da sua juventude, e o Ferreira Baldo até o sossegou, não, pois. Basta ter esse complexo de culpa que você tem, esse sentido de culpabilidade para estar mais do que desculpar, para não está agora estar preocupado, mas eu acho que ele teve sempre preocupado com isso durante muito tempo, não é? Gabriel Pedro, na foto com outros legionários exilados na Guiné, pediu desculpas ao filho por ter sido membro da Legião Vermelha. Mas não esqueceu a luta armada. Em 1970, já com 72 anos, participa no atentado ao navio Cunene, realizado pela ARA, a Organização Comunista Revolucionária. Em janeiro de 1927, os jornais noticiam que Manuel Francisco Gavroche apareceu assassinado num descampado em Campo de Ourique. Terá sido o fim da Legião Vermelha. Foi na polícia que Agostinho Lourenço tomou contacto com os métodos de repressão que mais tarde aplicaria na PVDE e na PIDE. Em janeiro de 1927, os jornais relatam que o capitão Lourenço liderou a escolta de um importante prisioneiro capturado no Porto. Trata-se de José Júlio Costa, o célebre assassino de Sidónio Paes, que andava em fuga desde 1921. Lourenço, antigo cadete sidonista, tem o seu momento de vingança. A prisão de José Júlio Costa representa uma vitória simbólica da ditadura contra o regime republicano acabado de derrubar. Agostinho Lourenço torna-se Delfim de Ferreira do Amaral. Em 1928, é nomeado comandante da recém-criada Polícia de Trânsito. José Catela acompanha-o. Os futuros chefes da PIDE começam por ser os responsáveis pela reforma do trânsito em Portugal. Em Lisboa, conduzia-se de forma caótica. Numa só noite, a 1 de junho de 1928, Lourenço e Catela organizam uma grande operação de mudança de sinais. Os portugueses passam então a conduzir à direita. Ocupados com o trânsito durante algum tempo, não se ouvirá falar do capitão Lourenço e do tenente Catela. Eles não fazem parte da história da primeira polícia política da ditadura. Regressemos então a maio de 1926 e aos dias que se seguem à Revolução. Portugal fica uns tempos sem serviços secretos, o que não impede que o próprio Gomes da Costa tenha sido um dos primeiros exilados políticos do novo regime. Cabeçadas foi corrido por uma manobra do Carmona. Esse Carmona que tinha inteligência elegante e qualidades, que pertenceu a uma geração que todos foram à guerra, e ele não foi. É claro, não foi porque tinha a arte da manhosice. Era um manhoso autêntico. O Gomes da Costa, que tinha medalhas até aos joelhos, não é? Mas de política pouco sabia. De facto, foi traído também. Foi deportado. É claro, isto criou um ambiente de tal ordem. Os reacionários tomaram conta do poder. Carlos Vilhena, que foram um dos tenentes do 28 de maio, inicia então um longo combate de 48 anos contra a ditadura militar de direita. Depois da ditadura, comecei na Revolução, como era lógico, para garantir o meu juramento que o 28 de maio era para dignificar a República. Meti-me em todas as revoltas e nunca mais descansei. 6 meses depois do 28 de maio, começam então a manifestar-se os primeiros sinais das conspirações reviralhistas. Para as enfrentar, o governo provisório de Óscar Carmona cria em 16 de dezembro a primeira polícia política da ditadura, a Polícia de Informações. Os jornais só dão a notícia a 7 de janeiro de 1927.
e de forma muito discreta. Não se noticia sequer o nome do diretor nomeado. Os homens fortes da ditadura, o presidente Carmona e o ministro da Guerra, Passos e Sousa, escolheram um homem da sua confiança para o cargo. O eleito é um desconhecido tenente, instrutor da Escola Prática de Artilharia de Vendas Novas. Em 31 de maio e 1 de junho último, com a presença do comandante da Região Militar Sul, as subunidades da Escola Prática de Artilharia e do Regimento de Artilharia de Lisboa realizaram exercícios de fogos reais no polígono de tiro de Vendas Novas. O tenente Brás Vieira é outro personagem misterioso da política portuguesa. Uma história tão pouco nítida como a fotografia da revista Ilustração de 1925, onde o descobrimos. Para saber detalhes do seu passado, recorremos ao processo militar. Brás Vieira nasceu em Casalinho, pequena aldeia do distrito de Santarém. Mas na localidade, ninguém se lembra dele, nem da família. Mal toma posse do cargo, em janeiro de 1927, o novo diretor, ainda sem corpo de agentes, é obrigado a atuar perante os boatos de que está iminente uma revolta militar. Para marcar posição, Brás Vieira começa por prender António Maria da Silva, último chefe do governo derrubado pela ditadura. O meu sogro vai preso para a Trafaria, fica na Trafaria durante uns tempos, mas foge da Trafaria. Parece uma coisa de filme, né? Por um buraco aberto por debaixo da cama que o ligou ao mar, onde um barquinho o esperou para o levar a um outro barco. A fuga de António Maria da Silva, do Forte da Trafaria, foi a primeira derrota de uma polícia de informações novata e ingênua. A polícia aparece nos jornais, fazendo prisões mediáticas, mas os verdadeiros conspiradores movimentam-se à vontade por todo o país, preparando o golpe. A preparação estava feita no sentido de eclodir simultaneamente no Porto e em Lisboa. Mas todos os movimentos revolucionários ou se conseguem pôr em pé e em marcha e rebentar em pouco tempo, ou desfazem-se. Porque quanto menos se espera, transfere-se A do sítio tal para o sítio tal, B do sítio tal para o sítio tal e assim sucessivamente, e está tudo perdido. O Porto, capacitando-se, que era irreversível já o ódio contra a ditadura, que aquilo vinha, era uma avalanche que depois vinha por aí abaixo e acabava-se com uma coisa mesmo. E sai sem que Lisboa pudesse secundar. E, portanto, no Porto, a 3 de fevereiro, acontece a primeira revolta planeada contra a ditadura militar. Coronel Manuel António Correia, o senhor, atualmente com 87 anos, é um dos sobreviventes da Revolução de 3 de fevereiro de 1927. Era nessa altura tenente da Guarda Nacional Republicana de Viana do Castelo. Pode-nos contar quais as razões que levaram as unidades do Norte a revoltarem-se contra a ditadura militar? A primeira razão foi evitar a proclamação da monarquia no Norte, pelo menos no Norte. Era fatal a sua implantação lá, dado o conhecimento que nós tínhamos das relações que havia entre oficiais do Ministério do Exército com oficiais monárquicos e reacionários integralistas que faziam parte das guarnições do Norte. A Revolução foi comandada pelo general Sousa Dias, uma figura militar que era conhecida nessa altura pelo seu respeito pela Constituição da República. Por assim dizer, no Norte não havia ninguém que não tivesse a maior das considerações pelo nosso general. E de maneira que ele realmente levava toda a gente para onde ele fosse. Esta é que é a verdade. Ele foi para a Revolução, não é verdade? E a mocidade republicana e liberal das unidades
foi toda para o 3 de fevereiro. Na véspera do golpe, ele estava preso no hospital militar. Ele estava preso no hospital militar. E nós fomos lá buscá-lo e ele veio com prejuízo da sua saúde, que era precaríssimo, e ele veio para nos dirigir. A minha primeira incumbência, dada pelo chefe do Estado-Maior, foi a de me opor às tropas que estavam na Serra do Pilar e preparadas para avançarem sobre o Porto, desde que nós conseguimos, com a nossa ação, com a peça de artilharia de que eu dispunha, com as 4 metralhadoras que dispunha e com as espingardas dos meus soldados, evitar que essa tropa avançasse sobre a batalha. Entre as fotos dos combates na Baixa do Porto, fica célebre a do jovem tenente Emílio Guerreiro, numa das barricadas. Eu saí como caçador-nobre em 1927, a primeira tentativa que houve para derrubar o regime ditatorial. Ainda não era salazarismo, ainda não havia frustrado. E o que aconteceu assim, pessoalmente? A mim aconteceu-me que depois fui com residência fixa para Serdache de Bom Jardim. Emílio Guerreiro inicia então um longo percurso de oposição ao regime, acabando por se tornar num dos mais conhecidos opositores a Salazar. Após sangrentos combates, os revoltosos ainda resistem 4 dias. São derrotados pelos tiros de canhão das tropas do governo, comandadas pelo Ministro da Guerra, Passos e Sousa. Estávamos completamente cercados por tropas 3, 10, 20 vezes mais do que nós, mas é que nós não tínhamos possibilidades nenhumas de continuar a luta. Em todo caso, fomos até ao fim, quer dizer, rendemos quando já não tínhamos munições. Eu estourei 32 mil cartuchos no Marquês de Pombal contra as tropas do Norte. E não estourei mais porque não tinha. A rendição dos revoltosos ficou famosa pela fotografia do comandante Jaime de Moraes, levado de olhos vendados a negociar sem condições. Jaime de Moraes consegue depois fugir do país e torna-se na clandestinidade o chefe militar das futuras conspirações do Reviralho. Será o primeiro inimigo público da Polícia de Informações. A revolta termina no Porto a 7 de fevereiro e nesse dia começa o conflito em Lisboa, liderado pelos marinheiros de Agatão Lança. Lisboa, por seu turno, com esta coisa, não, nós estávamos comprometidos, agora temos que ir. E foi-se como fosse, foram a 7. Só que a 7 já não era simultâneo, já tinha dado tempo para que pudessem ir organizar-se as forças da situação e pudessem combater o Porto, e que em Lisboa as coisas também se pudessem ainda complicar mais. E complicaram-se. A revolta em Lisboa é derrotada especialmente pelas forças de Caçadores 5, que se tornam então o principal bastião da ditadura militar. Terminada a sangrenta batalha, que deixou nas ruas de Lisboa perto de 100 mortos e 400 feridos, entra em ação a Polícia de Informações. Mais de 1000 pessoas são presas e imediatamente deportadas sem julgamento. São impressionantes as imagens de caminhonetas cheias de presos circulando nas imediações do Governo Civil de Lisboa. Distintos médicos, advogados, comerciantes, carregados como gado a caminho do exílio, sem levar mais nada que a roupa que tinham no corpo. A seguir ao 7 de fevereiro, o governo militar suprime a CGT, torna ilegal, ela passa à clandestinidade com os organismos federativos de caráter sindical, ficando só tolerados pela lei, a lei de 1891, apenas os sindicatos continuaram a funcionar. A CGT passou à clandestinidade e verifica-se que, após isso, há um maior surto de repressão, de violência política. Pouco tempo depois, o Jornal da Batalha é assaltado e destruído. Logo a seguir ao 7 de fevereiro, todos os jornais da oposição são todos suprimidos. E a ação torna-se muito mais intensa. Há militantes deportados logo a seguir. Entre os deportados
está o jovem tipógrafo Manuel Viegas Carrascalão, antecessor de Emílio Santana nas Juventudes Sindicalistas. Estava preso desde 1925, acusado de pertencer à Legião Vermelha. Foi condenado a 6 anos de prisão. Esteve no Limoeiro, uma prisão de presos de delito comum, e depois dali foi para Monsanto. Logo a seguir ao golpe reviralhista de fevereiro de 27, os presos políticos considerados mais perigosos são enviados para o degredo em Timor, no outro lado do mundo. Fez uma viagem de quase 4 meses num porão, onde se comia à mão, não usavam facas, onde não havia casas de banho. Imagine-se as más condições daquela gente. Ele sabia que Timor era considerada a antecâmara do inferno, porque é uma cidade muito quente, na altura havia muitos mosquitos, portanto não era uma cidade aprazível. Se ele era considerado em Portugal um jovem perigoso, porque ele tinha pouco mais de 20 anos, evidentemente que ele sentiu que a sua vida tinha acabado quando veio para Timor. A ele e aos outros chamados perigosos deportados não faziam mal a uma mosca, eu conheci-os todos, eram todos excelentes pessoas. E foi logo metido num carro e foi para a prisão de Aipelo, que fica mesmo no distrito de Liquiçá. Hoje restam as ruínas. O meu pai chegou aqui a esta prisão em 1927, por aqui esteve durante um ano, prisioneiro, não no piso principal da prisão, como se possa imaginar, vista daqui, mas sim no subterrâneo. Durante muito tempo, durante muitos dias, quando a maré enchia, os prisioneiros ficavam com água pelos joelhos. Imagine-se que não deveria ser fácil para os prisioneiros estarem no subterrâneo desta prisão. Desterrado em Timor, Manuel Carrascalão, condenado a 6 anos de prisão, corre o risco de ali ficar a vida inteira. Ainda hoje é difícil avaliar com rigor a dureza dos métodos da Polícia de Informações da ditadura militar, a antecessora da PVDE e da PIDE. A sede funcionava na Rua da Leva da Morte, atual Rua Serpa Pinto, em Lisboa. Situava-se nas traseiras do Teatro de São Carlos. Mesmo em frente, ficavam os calabouços do Governo Civil. Os agentes da Polícia de Informações só tinham de abrir o portão e atravessar a rua para levar os presos aos interrogatórios. Edmundo Pedro tinha apenas 15 anos quando foi interrogado pela primeira vez neste edifício. Boa tarde. Eu venho à procura da doutora Paula, que é conservadora aqui. Boa tarde. Boa tarde. Como está? Obrigado. Eu venho, aparentemente, convidado para a televisão. Para fazer aqui uma visita guiada. Para nos facultar uma visita a este sítio que para mim algumas está cheio de recordações. Algumas muito más. Mas enfim. Pois eu compreendo. Serão quase todas muito más, mas pronto, vamos ver. É verdade. Aqui estamos, este é um camarim. Agora, não sei se vai reconhecer o espaço. Eu reconheço o local, dificilmente reconheço a sala. A sala era onde eu fui interrogado por várias vezes, era maior que esta. Mas eu tenho a profunda intuição que era este espaço. Portanto, quer dizer que devem ter levantado aquela parede lá para diminuir o espaço. Porque quando eu fui aqui interrogado por diversas vezes, aqui era a secretária do investigador, que era o Lino, um tipo com ar de fuinha, um tipo com ar terrível. Tem pelo menos a ideia de que isto aqui foi a sede da PIDE, porque isso deve ter constado cá. Sim, alguns dos meus colegas estão no teatro há mais tempo, deixaram de ir um comentário, sim, e como eu estaria justamente a trabalhar num dos antigos gabinetes da Polícia de Informações. Que não era PIDE, era Polícia de Informações. Exatamente, mas é verdade que na memória o que fica, ninguém, quando me fizeram esse comentário, não me fizeram um comentário dessa maneira já tão informada.
Sim, não me falaram da Polícia de Informações. Disseram-me nitidamente, tu estás num dos gabinetes que serviu para os interrogatórios da PIDE. E que era justamente deste lado, mas no terceiro andar. Só que esse gabinete já está muito transformado, porque atualmente já são casas de banho e Edmundo não ia reconhecer. Ainda hoje pouco se conhece da primeira polícia política da ditadura. Os arquivos não foram localizados por esta investigação. Só existem alguns documentos dispersos na Torre do Tombo. Os cadastros e os processos das vítimas foram absorvidos pelas polícias seguintes. Pela lei, sabe-se que no início a polícia teria apenas 7 funcionários e os agentes que necessitasse. A preferência era dada a tipos de grande envergadura, preparados para o confronto físico e capazes de arrancar confissões à força. A pancada era o método preferido da polícia, que o povo conhecia por informa. Muitas destas fotografias nunca foram publicadas, porque a censura não permitiu. É o caso do interrogatório ao assassino do embaixador alemão em Lisboa. À esquerda, junto ao preso, em pé, está o agente Samuel Oliveira. O diretor Brás Vieira, sentado ao centro, interroga o detido. À direita está Antero Marques, uma das raras fotografias da ditadura em que se vê um interrogatório político. Alguns destes agentes entraram para a Polícia de Informações nos anos 20. Serviram depois a PVDE e a PIDE. É o caso de Joaquim Monteiro, que entrou em 1927 e manteve-se na Polícia Política até ao 25 de Abril. Numa outra série de fotografias não publicadas, mostra-se uma operação no Palácio do Marquês de Fronteira. Brás Vieira comanda forças da PSP e da GNR na perseguição a um suspeito muito importante. O diretor da Secreta de Lisboa dá caça ao próprio colega, diretor da Polícia de Informações do Porto. Para desvendar esta história caricata, é preciso conhecer melhor a extrema-direita fascista em Portugal. Os loucos anos 20 tornaram Lisboa uma cidade mundana. A noite lisboeta tinha a fama de ser um antro de vícios, com prostituição, assaltos, jogo clandestino e drogas. Um clima retratado num dos mais famosos filmes da época. O Táxi 9297, do jornalista Reinaldo Ferreira, o conhecido Repórter X, conta a história do assassinato da atriz Maria Alves. A ideologia fascista foi crescendo entre os conservadores contra a alegada decadência dos costumes. O grande propagandista da ditadura fascista em Portugal foi, no início dos anos 20, António Ferro. Ferro fez várias reportagens sobre as experiências ditatoriais que iam surgindo na Europa. Foi o primeiro jornalista português a entrevistar Mussolini. O ditador italiano conquista o poder depois da vitoriosa marcha dos camisas negras sobre Roma. António Ferro publica um livro chamado Viagem à Volta das Ditaduras, onde elogia os regimes fascistas de Mussolini em Itália e Primo de Rivera em Espanha. Em Portugal, surge um jornal chamado A Ditadura, onde começa a escrever o jovem estudante de Direito, Marcelo Caetano. A apologia da ditadura fascista era, nos anos 20, muito popular entre os estudantes universitários e jovens cadetes da Academia Militar. Um desses cadetes de direita, dos mais radicais, é o tenente de cavalaria Alfredo Moraes Sarmento, que dirige a Polícia de Informações do Porto. A extrema-direita controla, portanto, parte da polícia política, mas pretende mais. Quer implementar em Portugal um fascismo à moda de Mussolini e conspiram
para mudar o regime. Os acontecimentos vão desenrolar-se no Palácio das Necessidades. O presidente Óscar Carmona pedir ao tenente-coronel Passos e Sousa, um monárquico, para encabeçar o novo governo militar. A extrema-direita não concorda com a decisão de Carmona. Exaltados, 2 tenentes, Moraes Sarmento e David Neto, deslocam-se ao palácio para pedir explicações ao presidente. No meio da discussão que se gerou, o presidente dá ordem de prisão a Moraes Sarmento. Este saca da pistola e desfere um tiro na perna do capitão Jesuíno da Costa, secretário do Ministro das Finanças. Na trajetória, a bala fura as calças do Ministro da Justiça, Manuel Rodrigues. Aproveitando a confusão, o tenente Moraes Sarmento consegue pôr-se em fuga. Enquanto no Palácio das Necessidades decorre esta confusão, noutro local de Lisboa desenrola-se o resto do plano. Um outro tenente do 28 de Maio decide imitar o famoso Alves dos Reis e consegue produzir uma versão truncada do Diário do Governo, falsificando a assinatura de Carmona. Na versão falsa, o presidente Carmona nomeia Filomeno da Câmara, presidente ditador e ministro de todas as pastas. Um documento que o diretor da Biblioteca Nacional, Fidelino Figueiredo, leva depois à imprensa nacional para imprimir e tentar tornar oficial. Foi o chamado golpe dos fifis. O misterioso tenente, inventor do plano, chama-se Henrique Galvão. O plano abortou. Filomeno da Câmara, o ditador desejado pelos fascistas, é deportado para São Tomé. Atrás de Filomeno, quase escondido, vê-se Henrique Galvão, que ainda não tinha sido denunciado. Seria preso alguns dias depois. Discreto, atrás da porta do convés, o tenente Henrique Galvão inicia nesta altura a sua aventura política, alternando fases de apoio da ditadura com outras de conspirador e preso político. António Ferro foi também perseguido pela polícia política. No dia seguinte ao golpe dos fifis, Brás Vieira faz uma insólita busca no Palácio Marquês da Fronteira para capturar Moraes Sarmento, o seu colega diretor da Polícia de Informações do Porto. Moraes Sarmento conseguiu fugir para a Espanha, mas António Ferro, o futuro mentor da propaganda salazarista, foi preso e enviado para os calabouços do governo civil. Quis o destino que Ferro, Moraes Sarmento, Filomeno da Câmara, Henrique Galvão, apoiantes do fascismo em Portugal, fossem dos primeiros presos políticos da nova Polícia de Informações da ditadura. Mas foram reabilitados poucos meses depois e teriam mesmo grande protagonismo durante o Estado Novo. Exilados na longínqua ilha de Timor, os jovens deportados políticos acusados de pertencer à Legião Vermelha não tiveram a mesma sorte. A cumprir pena no outro lado do mundo, não sabiam sequer quando iriam voltar a Portugal. Manuel Viegas Carrascalão esteve preso 1 ano nas caves da prisão de Aipelo. Depois foi solto pelo governador e ia cumprindo o castigo, sendo deportado de terra em terra. Era um bocado irreverente, não tinha medo nenhum, sabia que não deveria fazê-lo e isso custou ser deportado de terra para terra. Esteve em Venilal conheceu a minha mãe. Raptou-a, não casou com ela, fez dela a sua companheira durante uns anos, só depois é que casou. Mais tarde, ali nasceu a minha irmã mais velha. Ele tem uma fotografia em que ele tem um capacete no joelho e a mão noutra era para tapar os buracos das calças, não tinha outras calças. Ele foi andando a saltitar de posto em posto e em cada lugar onde ele esteve tinha uma profissão nova. Ele foi vidraceiro, ele foi trolha, ele pintou paredes, ele foi mestre de escola. Fez tudo um bocadinho para poder sobreviver e era aquilo que o governo de então lhe permitia. Manuel Carrascalão cria 15 filhos, que se tornam numa das famílias mais conhecidas de Timor-Leste.
Com Carrascalão de terra em terra, andava Joaquim Pereira. O nosso conhecido Bela Kun era considerado o mais perigoso preso político daqueles tempos, legionário e autor do atentado a Ferreira do Amaral. O governador de Timor decide dar trabalho aos 85 presos da Legião Vermelha para não ter despesas com a manutenção das prisões. Bela Kun conduzia uma caminhoneta fazendo biscates. Vemo-lo nesta foto transportando tropas. Morre em 1932 em circunstâncias até hoje desconhecidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, são estes exilados que combatem para proteger a ilha de Timor. Passam de proscritos a heróis do salazarismo. As pessoas que vieram para Timor, particularmente depois de 25 de abril de 1975, terão sentido mais do que nunca que eram deportados de segunda classe. Eles vieram para Timor porque eram considerados pessoas perigosas, que o Estado, o regime salazarista, não queria em Portugal. Mas mesmo depois de 25 de abril, Portugal nunca lhes deu nenhum tratamento de excelência. Esqueceu-os completamente. Nunca fez nada. Por exemplo, fala-se, como disse muito bem, fala-se muito do Tarrafal. Em Aipelo existe a prisão onde eles estiveram presos em muito más condições e o Estado português nunca fez nem faz nada pelos deportados portugueses.